Olá, boa noite. Boa noite. Na tarde de hoje, uma operação de limpeza na região conhecida como Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, local onde vivem moradores de rua e dependentes químicos, resultou em um arrastão. Eles se revoltaram contra a ação, roubaram motoristas e pedestres e vandalizaram carros em algumas ruas. Vídeos gravados por moradores mostram os momentos de tensão antes da chegada da polícia. Tudo começou à 1 da tarde, quando os moradores de rua e usuários de drogas da região da Cracolândia teriam sofrido uma agitação espontânea pela polícia militar e se revoltaram com a ação de limpeza. De acordo com relatos dos moradores da área, os usuários começaram a revidar com pedras, paus e outros objetos e as forças de segurança teriam usado bombas. Nas imagens, o grupo anda pelo meio da rua quebrando os vidros de carros e saqueando os motoristas que, sem opções de rota, chegaram a subir na calçada com os carros para fugir durante a ação, já que no momento havia congestionamento. Nesse registro é possível ver um táxi preto vandalizado por moradores de rua. O motorista ficou totalmente sem reação, sendo atacado pelo vidro da frente e depois sendo saqueado. Nesta outra gravação, um automóvel vermelho é atacado por diversos homens. A tentativa para dispersar o grupo foi dar uma arrancada e cantar pneu. As pessoas que gravavam as cenas questionaram a ausência da polícia no local para controlar o tumulto. Meu Deus, velho. Cadê a polícia, velho? Olha eles aí estourando o outro lá, ó. Ao menos 6 veículos foram atacados entre as esquinas da Alameda Notman com as ruas Conselheiro Nébias e Guaianazes. Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que funcionários da Prefeitura realizam 3 faxinas diárias na região da Luz. E a Polícia Militar que a operação de limpeza estava ocorrendo na normalidade desde o início e que às 13h30 da tarde recebeu chamados apenas para usuários de drogas que caminhavam pelas ruas. Imediatamente foi acionado o plano de contingência com tropas da Força Tática, BAEP, Cavalaria e do Patrulhamento de Área. As avenidas Duque de Caxias e Rio Branco foram bloqueadas nos 2 sentidos durante a confusão. E agora uma notícia que também anima todos nós. Aliás, nós jornalistas estamos há meses querendo dar a notícia que eu vou dar agora. No Reino Unido, a campanha de imunização contra a Covid-19 já começou. E uma britânica de 90 anos foi a primeira a receber a vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Margaret Keane disse que não doeu e estimulou as pessoas a se vacinarem. Eu digo para irem em frente. Vão porque é de graça e é a melhor coisa que aconteceu até o momento. Então vão em frente, é o que eu digo. Se eu posso, então você também pode. O governo britânico decidiu dar prioridade a idosos, cuidadores e profissionais da saúde na campanha de vacinação iniciada nesta terça. O Reino Unido, país mais afetado da Europa pela pandemia, com mais de 61 mil mortes confirmadas, é o primeiro estado ocidental a autorizar o uso de uma vacina contra a Covid-19. Governadores de todos os estados se reuniram hoje, pessoalmente e remotamente, com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutir a campanha de vacinação contra a Covid no Brasil. O governo federal irá liderar a estratégia de vacinação e distribuir as vacinas aos estados. Participaram da reunião governadores de todas as regiões do país. Alguns viajaram para se encontrar pessoalmente com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Palácio do Planalto. Outros participaram do encontro remotamente. A parte que cabe ao governo federal, que é exatamente a produção das vacinas, é isso que precisa ser definido com agilidade e com celeridade. O objetivo da reunião foi discutir o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Aos governadores, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o governo federal lidera a estratégia de imunização e está encarregado de distribuir a vacina aos estados
assim que ela for aprovada pela Anvisa, o que só deve acontecer em pelo menos 60 dias. O que nós temos hoje de positivo? Primeiro, um Plano Nacional de Imunização sob a coordenação do Ministério da Saúde, Ministro da Saúde. O que significa isso? Significa que agora toda vacina demandada e comprada no Brasil será sob a coordenação do Ministério da Saúde. O governador do Piauí deixou claro que foi cobrado do governo federal uma postura de liderança acerca da vacinação em todos os estados e citou São Paulo, que anunciou o início da vacinação para o próximo mês de janeiro. Não é razoável que em São Paulo tenha vacina em 25 de janeiro e os outros estados não. Então, o que acertamos é que o país precisa assumir a coordenação do Plano Nacional de Vacina. Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, disse que fez um apelo para que haja senso de urgência pelo governo federal para vacinar os brasileiros. O Ministério da Saúde informou que o SUS tem capacidade de até 300 milhões de doses até 2021 e detalhou os acordos feitos com o laboratório AstraZeneca, que garante a aquisição de 260 milhões de doses e insumos para fabricação, e a entrada no consórcio COVAX Facility, que garante mais 42 milhões de doses. O Ministério da Saúde acompanha a evolução de imunizantes para a Covid-19, são as vacinas, em passos acelerados, com total responsabilidade. São 270 produtores no mundo que estão desenvolvendo a vacina. Acompanhamos todos. O Brasil já possui atualmente mais de 300 milhões de doses de vacinas garantidas por meio dos acordos internacionais e nacionais, esperando a aprovação por parte da Anvisa. Antes da reunião, o governador do Maranhão anunciou que ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir a imunização da população do seu estado, independentemente do plano de imunização do país. O governador quer garantir que possa comprar vacinas aprovadas no exterior, caso o Ministério da Saúde atrase na vacinação. Essa ação já foi proposta, é uma ação do governo do estado junto ao governo federal, porque a adoção desses caminhos depende de uma autorização que compete à Anvisa, que é um órgão do governo federal. Ora, na medida em que não existe essa autorização da Anvisa, nós precisamos da proteção, da tutela do Poder Judiciário para levar adiante as medidas, porque nós não podemos, porque poderia eventualmente caracterizar até contrabando alguém comprar uma vacina sem autorização. Por isso mesmo é que o Maranhão entrou com essa ação na Justiça, no Supremo, entramos na data de ontem, a Procuradoria-Geral do Estado, procurador Rodrigo Maia, para que nós possamos obter do Poder Judiciário, nesta ação do Maranhão contra o governo federal, duas medidas. A primeira, a autorização para comprar. Em segunda, a garantia do suporte financeiro para que esta compra seja feita em parceria do governo do estado com o governo federal, uma vez que a lei diz que isto é uma obrigação do governo federal. Vacinação é uma obrigação legal do governo federal. Se ele não cumpre, nós queremos que o Poder Judiciário nos autorize a tomar as providências necessárias a que a população do Maranhão tenha acesso à vacinação. Sobre a ação que o governador do Maranhão citou no final da reportagem, a Advocacia Geral da União disse que só vai se pronunciar no processo. O coronel Marcos Rocha, governador de Rondônia, foi diagnosticado com Covid. Ele passa bem e vai ficar em isolamento trabalhando em casa. Se houver necessidade, o vice-governador José Jodan estará à disposição para assumir as responsabilidades administrativas do estado. Marcos Rocha é o 19º governador a contrair a doença. E veja a seguir, o Senado aprova novo programa de financiamento habitacional. E ainda, governo marca a volta de aulas presenciais em universidades federais para março. E em janeiro acontecem as provas do Enem e de grandes universidades como a FUVEST. E essa reta final de estudos é um desafio para os alunos que vão prestar o vestibular no começo do ano.
Depois de 8 meses em casa devido à pandemia do coronavírus, os alunos de cursinhos preparatórios para o vestibular finalmente voltaram às salas de aula. Nessa reta final de preparação para as provas do Enem em janeiro, quanto para as universidades mais disputadas do país, como a FUVEST, Unesp e Unicamp, o que não se pode perder é tempo. Agora é maratona de estudos para tentar revisar os conteúdos que nesse ano foram transmitidos à distância. O Daniel, que vai prestar vestibular para engenharia de produção, confessa que quase não conseguiu se dedicar tanto em casa e espera que agora, que está de volta à sala de aula, consiga revisar os conteúdos a tempo de garantir uma vaga na universidade. O ensino à distância ele é bem complicado, é bem difícil fazer todo esse estudo em casa. Eu acho que com certeza presencial é bem mais fácil, bem mais simples de estudar, porque tem um professor para tirar sua dúvida. E quando você chega em casa, você só faz algum exercício, alguma coisa assim. A Juliana, que vai prestar o vestibular para medicina, também está focada nessa reta final. Ela conta que serão 40 dias de muito estudo, sem folga nas festas de fim de ano. Olha, foi bem complicado, para ser bem sincera, né? A gente não teve aquele auxílio imediato do professor, a gente não teve aquela convivência com os amigos. Foi bastante complicado, mas era o único jeito que a gente tinha de tentar. A sorte eu também tentar dar o melhor para entrar na universidade. Nesse cursinho em São Paulo, as aulas presenciais para tirar dúvidas voltaram no mês passado, mas só agora as revisões com a presença do professor foram retomadas. Mas a sala de aula não está muito cheia, não. Muitos alunos ainda têm receio de voltar. E para que ninguém perca o conteúdo, as aulas na plataforma online ainda estão disponíveis. Na realidade, a gente sabe que fácil não é, né? Você tem que virar essa chave. Então, nós tivemos a preocupação em levar todos os nossos conteúdos para dentro de uma plataforma. Então, eu falo muito que a gente levou o cursinho da Poli para casa dos alunos. Então, todo mundo recebeu. O que eles receberiam no presencial, eles receberam no online. A revisão é a oportunidade que os alunos que se preparam para o vestibular têm para tirar as últimas dúvidas e conferir se algum assunto ainda não está bem memorizado. O professor garante que, mesmo faltando muito pouco, vai dar tempo de revisar todo o conteúdo. Vai ser bem organizado, a gente já está se programando para fazer as aulas semanalmente. Hoje eu trabalhei alguns conteúdos com eles, o restante vai ficar para a próxima e aí a gente vai conseguir fazer tudo, sim. Além da adaptação de alunos e professores ao ensino remoto, esse ano trouxe um desafio ainda maior: garantir o aprendizado nessa fase decisiva para muitos estudantes. A gente acredita que todos eles conseguiram estudar, que todos eles conseguiram concluir os conteúdos. E agora a gente está revisando, os professores estão aqui fazendo todo o trabalho de revisão, exatamente para relembrar, para tirar aquela última dúvida que ainda ficou faltando, né? E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E ainda, Brasil quer zerar emissão de gases do efeito estufa até 2060. Entre os anos 2000 e 2018, a Amazônia perdeu 8% de seu território por causa do desmatamento. A área é equivalente ao território da Espanha. A Amazônia perdeu mais de 500 mil quilômetros quadrados, uma superfície equivalente ao território da Espanha, devido ao desmatamento entre 2000 e 2018. As informações são de um estudo de uma rede regional de pesquisadores e organizações da sociedade civil, divulgado nesta terça-feira. O relatório Amazônia sob Pressão foi elaborado pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada. O desmatamento de 513.016 quilômetros quadrados representa 8% da superfície da maior floresta tropical do mundo, compartilhada por 9 países: Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. O Atlas, que atualiza a última versão de 2012, indica que a Amazônia está muito mais ameaçada do que há 8 anos. O risco se deve ao avanço das atividades de extração, dos projetos de infraestrutura, bem como incêndios, o desmatamento e a perda de carbono.
O desmatamento é o principal sintoma de uma região amazônica que administrativamente engloba mais de 8.400.000 quilômetros quadrados, lar de cerca de 47 milhões de pessoas, incluindo inúmeras comunidades indígenas. O Brasil, que abriga 62% de toda a floresta amazônica, é o principal responsável pelos altos índices de desmatamento. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou hoje que o Brasil assumiu o compromisso de zerar até 2060, ou seja, daqui a 40 anos, a emissão de gases do efeito estufa. Salles disse que se os países ricos derem 10 bilhões de dólares por ano ao país, o prazo será menor. A meta está incluída no conjunto de metas que o Brasil deverá enviar à Convenção das Nações Unidas para a Mudança Climática. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deverá dizer como o país cumprirá essa meta. E veja a seguir informações importantes da live do missionário Soares. E ainda, a cidade de São Paulo comemora os 129 anos da mais paulista das avenidas. Os juízes estaduais poderão receber salários iguais aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a diferença é de R$ 3.800, mas com a decisão anunciada hoje, os juízes estaduais ganharam o direito a receber R$ 39.200 por mês. A votação em julgamento virtual terminou 9-1 em favor do reajuste. O ministro Alexandre de Moraes não votou e Edson Fachin foi contra. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse hoje que a maior ajuda que o judiciário pode dar aos demais poderes é o compromisso de respeitar a Constituição. O Supremo divulgou mensagem na qual o ministro Luiz Fux afirma que a justiça é o pilar da democracia e deve garantir a cidadania e a soberania popular. De acordo com o presidente do STF, durante a pandemia de Covid, a Corte proferiu várias decisões para manter empregos e o andamento da economia no país. No entendimento de Fux, o Judiciário pode colaborar com o Brasil ao não proferir decisões que gerem impacto financeiro insuportável para o governo, criando um ambiente de segurança jurídica para a economia. Fux disse que a mensagem que levou a todo o Poder Judiciário Nacional é uma mensagem de muita esperança. Hoje, dia 8 de dezembro, Dia da Justiça, a mensagem que eu levo a todo o Poder Judiciário Nacional é uma mensagem de muita esperança. Vivemos uma nova era, uma era que ao mesmo tempo é uma era digital, mas que precisa ser alimentada pela mão do homem. Então, a justiça hoje, ela tende a cumprir o seu principal objetivo, que é dar uma resposta judicial num prazo razoável e dar à parte que tem razão aquilo que ela faz jus, exatamente para que não alimente o desejo de fazer a justiça pelas próprias mãos. E, acima de tudo, a justiça é o grande pilar da democracia. Garante a cidadania, garante a soberania popular, garante as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa e, acima de tudo, garante a vida das pessoas e garante também aqueles que têm esperança. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no livro de Salmos, capítulo 31, versículo 9 e 10. Diz este versículo: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido de tristeza, estão os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Acompanhe o ensinamento do missionário Soares. O sentido da percepção dele, que é a visão, né? Que ele vê as coisas, também fala, pode entender da visão interior, que a gente escuta uma coisa, vê, toma conhecimento e vem aquela direção. Você tem que reagir, tomar posse da bênção, lembrando que Jesus Cristo prometeu que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. O missionário também fala deste outro trecho: porque a minha vida está gasta de tristeza.
A tristeza faz você sentir-se um lixo. A tristeza faz você esquecer de tudo de bom que Deus fez para você e prometeu fazer, e você se sente uma pessoa até demais no mundo. Olha, aprenda a andar com Deus, vai vencendo as pequenas coisas, porque Deus permite que as pequenas cheguem, porque um dia haverá grande coisa. E quando chegar a grande coisa, a grande tentação, provação, você não vai aguentar. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. E por que estava acontecendo isso, missionário? Osso aqui estrutura, a estrutura física, aqui são os ossos, mas a estrutura moral. Tem gente que já perdeu completamente, está do jeito que o diabo gosta para acabar e levar lá para o inferno e passar a eternidade toda. Mas há remédio para quem está na situação? Não só há, como já foi feito a obra em nosso favor. E vamos à pergunta para o missionário Soares responder. Como saber se eu estou vivendo uma batalha espiritual ou física? A física é quando você está lutando comigo. E espiritual é quando a coisa é tentação, é problema. A batalha espiritual existe a toda hora. Você tem que ser grande. Você quer vencer mesmo? Eu vou lhe falar a verdade. Acostume a ouvir a palavra, crer, colocar o joelho no chão e orar ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu, quando era solteiro, para não cair, eu orava todo dia 2 horas sem parar, mas falava tudo, falava em língua, falava tudo que eu queria e saía reconfortado e graças a Deus, Deus me segurou em nome de Jesus. E para encerrar a live de hoje, o missionário Soares fala que ao aceitar a misericórdia de Deus, ganhamos para vencer todas as provações de ter nossas vidas e ter fé em Deus. Você tem que aceitar a misericórdia de Deus. Você tem que aceitar o que nosso Senhor Jesus Cristo fez por você e dizer, Deus, eu aceito, e crer. Aí você vai ver que tem perdão para a sua vida, tem recuperação, uma recuperação total de maneira que não vai sobrar um cheirinho daqueles erros do passado. Porque agora você é nova criatura. É quando você recebe Jesus na sua vida. A Avenida Paulista, um dos principais cartões postais de São Paulo, completa hoje 129 anos. Só que esse ano as comemorações estão diferentes por causa da pandemia do novo coronavírus. Eventos como a corrida de São Silvestre e a festa de Réveillon foram cancelados. Mas nem por isso os nossos aplausos vão deixar de chegar lá. De jeito nenhum. Nem por isso abala o sentimento dos paulistanos por essa grande avenida. São quase 3 quilômetros de extensão, por onde passam 1.200.000 pessoas por dia. A Avenida Paulista é o endereço mais conhecido de São Paulo. Paulista até no nome, como dizia um slogan do passado. Uma história que começou em 8 de dezembro de 1891, quando a via ainda era de terra e foi inaugurada. À medida que o tempo passou, ela ficou mais moderna, com seus prédios e arranha-céus, e mais diversificada, com uma mistura de negócios e cultura. Além das atrações culturais fantásticas, de todos os espaços culturais que estão presentes na avenida, nós temos parques, 2 parques na avenida. Nós temos 3 shopping centers, nós temos centros comerciais, nós temos shoppings populares, clubes, igreja, hospitais. Então, na verdade, a Avenida Paulista entrega às pessoas, ao longo de toda a sua passarela, tudo que alguém gostaria de receber e algo mais. Mas por conta da pandemia do novo coronavírus, as comemorações pelo aniversário da Avenida Paulista serão mais limitadas nesse ano. O local não vai poder receber a tradicional corrida de São Silvestre e a festa de Réveillon. Os eventos foram cancelados pela prefeitura para evitar aglomerações. E nem a pandemia conseguiu abalar o sentimento dos paulistas pela Paulista. Uma pesquisa feita pela FIP perguntou para 1.200 pessoas o que elas achavam da avenida. 83% delas classificaram como ótima ou boa, sendo que 60% afirmaram que a maior qualidade é a diversidade cultural. Paulista é considerada o símbolo de São Paulo. Só que nunca houve algo cientificamente avaliado por que deste título. Então, nós resolvemos fazer uma pesquisa junto com a FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, para que a gente exatamente determinasse ou tivesse conclusão por que a Avenida Paulista
é considerado o símbolo de São Paulo. E a palavra mais importante que nasceu nessa pesquisa foi exatamente a palavra diversidade. Ela é que garante às pessoas esse grande protagonismo de estar na Avenida Paulista e ter uma ampla diversidade de atividades, oportunidades ao longo da avenida que a caracterizam. E basta dar uma voltinha pela avenida para sentir todo esse carinho. Eu gosto das obras de arte que tem por aí tudo esparramado aí nos museus. É um lugar bem movimentado, tem bastante gente, muito comércio, né? Muita loja. Eu acho um lugar excelente, assim. A variedade. Tem bastante lugares para a gente almoçar, a gente que trabalha aqui no dia a dia, até mesmo precisa comprar alguma coisa, a gente tem um shopping aqui perto, acho bem bacana aqui. Eu acho que é o cartão de visita de São Paulo, é a minha opinião, né? Se você pegar todos os pontos assim, turísticos, vamos dizer, de São Paulo, acho que a Paulista é o mais bonito. E a Avenida Paulista é perfeita, só falta a praia do outro lado. O seu Raimundo mora nos arredores da Paulista há 20 anos. Ele trabalhava em uma empresa de energia e ajudou a construir a rede subterrânea da Paulista. Você sabe quanto tempo faz? Uns 50 anos. O senhor faz parte dessa história, então? Ah, eu só faço parte da história. Né? O senhor ajudou a construir um pedaço aqui da Avenida Paulista. A parte elétrica. A parte elétrica fizemos tudo, da Light, né, na época. A rede subterrânea que funciona até hoje perfeito. Foi construído naquela época, né? Que eu amo a Avenida Paulista, eu gosto muito da Avenida Paulista. Eu já tive oportunidades de sair daqui por perto, mas aqui é tudo para mim. Aqui representa quase tudo para mim, aqui, eu conheço muito bem isso aqui, né? E depois de morar em vários lugares, o seu Raimundo diz que quer viver na Paulista até o fim da vida. Daqui, só pro céu. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.